Um ex-agente das Forças Especiais da Coreia do Norte e um membro sênior do Serviço de Segurança da Coreia do Sul se unem em uma missão secreta para salvar o líder norte-coreano e impedir uma guerra nuclear na península. Hoje vamos recapitular o filme chamado Steel Rain. O filme começa com Yeon Chul-woo, um ex-agente das Forças Especiais da Coreia do Norte, vendendo um narcótico para um homem. Yeon quer o pagamento, então o homem o manda segui-lo. Ao entrar em uma sala, ele pensa que a polícia o está prendendo-o. Em vez disso, ele vê seu ex-comandante, o diretor-chefe Ri Tae-han. Tae-han mostra a ele fotos de Kim Do-won e Park Gwang-dong e acredita que eles estão tramando um golpe de Estado. Ele diz que tentou reunir algumas informações e descobriu que os dois estavam vendendo informações da segurança do Estado para os chineses. Ele diz que o problema é que os dois estão bloqueando o acesso ao grande líder e, por conta disso, ele não consegue reportar a situação a ele. Portanto, ele não tem escolha a não ser se livrar deles para poder reportar-se ao grande líder. Yeon pergunta por que não chamar os agentes de elite do Estado. O diretor explica que Park tem o comando da Guarda Suprema e Kim tem tropas de segurança do Estado. Portanto, se um dos seus agentes não conseguir matá-los, haverá guerra. Tae-han diz a ele que se ele cumprir a missão, ele e sua família serão nomeados heróis que salvaram o país de um golpe. Depois de ouvir isso, Yeon aceita a missão. Em Pyongyang, Yeon usa um caminhão para empurrar o carro de Kim e Ryu para a água. Depois de ter matado o primeiro alvo, ele vai embora. Na Coreia do Sul, o ministro da Segurança Nacional Hong Jang-hee informa a Kwak Chul-woo que a última informação que recebeu de Ryu é que haverá expurgos massivos na Coreia do Norte. Então ele acha que o acidente é parte disso. No dia seguinte, Kwok informa a Lee, o presidente em exercício, sobre a crescente luta pelo poder na Coreia do Norte. No entanto, quando Kwok pergunta se ele informará ao novo presidente eleito, Lee diz que quer manter a informação privada, dizendo que eventualmente o novo presidente descobrirá. À noite, Yeon come com sua família. Ele diz à filha, In-young, para não ouvir nenhuma música sul-coreana. No entanto, ela diz que ouviu uma música de um artista sul-coreano. Ele a repreende, dizendo que isso pode fazer com que todos eles morram. Mais tarde, naquela noite, depois de colocar In-young para dormir, ele dá o dinheiro para sua esposa e diz que lhe deram novamente uma missão e que ela e In-young serão enviadas em breve para a embaixada em Cuba. Ele então parte para a região industrial de Kaesong para terminar sua missão. Ao chegar no local estratégico, ele se infiltra no duto de ventilação e espera chegar o dia. No dia seguinte, os militares chegam à cidade. Enquanto isso, Park presta homenagem ao camarada morto e ordena o início do plano. Muitos militares norte-coreanos infiltram-se no sul através de um túnel subterrâneo. Eles se disfarçam de soldados sul-coreanos e roubam um lançador de mísseis. Por outro lado, Ri Tae-han é notificado de que o grande líder está a caminho de Kaesong, e Park mobilizou todo o comando da Guarda Suprema. Quando Ri Tae-han pergunta onde Park está, o soldado diz que está em Pyongyang. Yeon procura entre o público em Kaesong, mas precisa de ajuda para encontrar Park, e apenas o grande líder e os chineses estão presentes. De volta a Pyongyang, os homens de Park matam os comandantes do alto escalão do governo e iniciam o golpe. De repente, o lançador de foguetes lança um míssil de chuva de aço, matando a multidão em Kaesong. Os Estados Unidos veem isso e destroem o lançador, mas o norte consegue lançar outro míssil em Kaesong antes de ser destruído. Yeon sobrevive à primeira explosão e quase é atingido pela segunda, mas consegue se esconder a tempo. Os danos são enormes tanto para os coreanos quanto para os chineses. Além disso, os homens de Park garantem que não haja sobreviventes e planejam culpar os americanos pelo incidente. Enquanto ocorre um tiroteio, Yeon e duas estudantes resgatam o grande líder gravemente ferido e o colocam em uma van de uma empresa de brinquedos para escapar. No entanto, os chineses e os coreanos lotam a fronteira, e o grande líder sangra muito. Felizmente, o embaixador chinês conseguiu convencer os oficiais do norte, e eles abrem o portão da fronteira. Porém, os homens de Park chegam e mandam fechar o portão. Logo, inicia-se um tiroteio. Enquanto isso, na Coreia do Sul, o atual presidente Lee dá as boas-vindas ao recém-eleito presidente Kim. De repente, eles são avisados que um lançador de mísseis desapareceu na madrugada do dia anterior. Cerca de 20 minutos atrás, o lançador apreendido disparou 2 mísseis de chuva de aço contra Kaesong.
Kwak chega e informa que o ministro das Relações Chinesas solicitou que deixassem o seu povo entrar no sul. Sem pensar muito, eles concordam. Finalmente, Eom e as meninas entram no sul com segurança depois que o portão é aberto. Mais tarde, naquela noite, Kwak se encontra com a diretora da CIA na Coreia do Sul, Joanne Martin, que isenta os Estados Unidos da responsabilidade pelo incidente. Ele pergunta como ela poderia vazar isso para a imprensa sem consultá-los primeiro. E ela diz que os Estados Unidos estão preocupados que o Norte possa declarar guerra ao Sul devido à mudança de controle. Enquanto isso, Eom e as meninas levam o líder supremo para uma clínica à noite para salvá-lo. Porém, a médica diz que estão fechados. Eom a ameaça, e ela relutantemente trata o ferimento do líder. Ela o salva temporariamente com uma doação de sangue de uma das garotas. Então, Eom liga para Tae-han dizendo que foram bombardeados. Quando Ri Tae-han descobre que o líder supremo ainda está vivo com Eom, ele diz para ele ficar com ele e protegê-lo a todo custo e esperar que seus homens cheguem. Mais tarde, Eom manda as garotas entrarem na sala para ficar com o líder. Os soldados norte-coreanos chegam para resgatar o líder supremo. No entanto, Eom percebe que são os homens de Park. Eom os mata rapidamente com um bisturi. E quando outro soldado entra na sala, ele luta com Eom. Eles lutam por um bom tempo, mas Eom consegue quebrar o pescoço dele. Rapidamente, eles deixam a clínica com um soldado sobrevivente em seu encalço. Uma bala atinge uma das garotas que protegiam o líder supremo, e ela sangra muito. Vendo o estado da garota, a médica diz a Eom para levá-la a um grande hospital. Mas Eom diz que ela deve encontrar um lugar para tratá-lo secretamente. Então, ela liga para sua amiga, Soo-hyun, esposa divorciada de Kwak. Soo-hyun tenta tratá-la, mas já é tarde demais. Ao mesmo tempo, Eom, que está em outra sala, aproveita a oportunidade para se injetar com narcóticos. Enquanto isso, Kwak é informado sobre o que aconteceu na clínica. Ele se lembra da amiga de sua ex-esposa e imediatamente liga para ela, mas ela não atende. Então, ele liga para sua filha e descobre que ela está com a médica. Ele então diz ao colega que irá à clínica de Soo-hyun e quer que ele ligue para ele depois de 1 hora. Se o telefone estiver desligado ou não atender, ele deseja que envie as forças especiais imediatamente. Kwak chega ao hospital e é rapidamente feito refém por Eom. Kwak revela sua identidade e tenta negociar com Eom, pois ambos querem salvar o líder supremo e impedir a guerra entre o Norte e o Sul. Mas a Coreia do Norte declarou guerra contra os Estados Unidos e contra a Coreia do Sul, levando o presidente Lee a declarar a lei marcial. Eom liga para Ri Tae-han para informar que o líder precisa urgentemente de uma cirurgia. Ainda acrescenta que a linha está grampeada. Quando ele sai da sala, é surpreendido pelas forças especiais do Sul. Ele implora para Kwak salvar seu país e seu líder como ele prometeu. Na Casa Azul, os Estados Unidos aconselham o Sul a declarar guerra para evitar danos adicionais ao país. Antes que o presidente Lee tome uma decisão, Kwak informa que está com o líder supremo. Na clínica, Kwak recebe uma caixa com coisas que seus homens encontraram no local: o uniforme militar e chocolates. Ao encontrar o relógio do líder supremo, ele pede ao colega que o envie ao laboratório forense digital. Enquanto isso, as forças especiais levam Eom e a garota para um teste de polígrafo, onde constataram que os resultados indicam que tudo o que ele diz é correto e que a menina não sabe de nada. Mais tarde, Kwak é informado de que Byung-jin vazou a informação sobre ele ter conseguido o líder supremo enquanto o trazia. Seu colega diz que quem está no norte virá confirmar pessoalmente e conversar. Após a conversa, ele visita Eom com um hambúrguer. Ele diz a ele que viu no relatório da investigação que ele também tem um sobrenome parecido com o dele. Apesar de Kwak falar, ele não obtém resposta de Eom, então ele remove o cobertor que cobre todo o seu corpo e o encontra apresentando sintomas de abstinência de narcóticos. Eom pede a Kwak que lhe dê analgésicos. Kwak os entrega a ele. Então Eom diz que se o seu líder se recuperar, o golpe de Park irá falhar. Então Tae-han virá para garantir que esse seja o caso. Ele então pede a Kwak que o leve até onde será a reunião, e ele explicará a situação para Tae-han. Depois disso, Kwak conversa com Byung-jin, dizendo-lhe que Eom é próximo o suficiente de Tae-han para se reportar a ele pessoalmente. Então ele quer mandá-lo para a reunião, mas Byung-jin recusa a proposta. Kwak consegue uma arma e algumas coisas para ajudá-los. Então Kwak dirige um carro com Eom algemado. Depois de um bom tempo dirigindo, eles param para comer.
Dá para perceber que os dois estão se dando muito bem. Então Quack decide confiar nele e tira suas algemas. Muito depois, eles continuam sua trilha. No caminho, Quack pergunta a Eom se ele tem família porque percebeu que deixou essa informação em branco em seu depoimento. Quando Quack fala sobre seus filhos e ex-mulher, ele conta que também tem família. Mais tarde, eles chegam ao destino e observam o encontro de longe. Eles não podem confirmar se Tai-Han está lá. Quack o instrui a ligar para Tai-Han e dizer que eles estão por perto. Quando Eom liga para Tai-Han, eles ouvem tiros e testemunham a morte do representante, encerrando a reunião. Os rebeldes seguem um carro sobrevivente, com Quack e Eom em seu encalço. Mesmo que Eom mate os insurgentes, o veículo sofre um acidente. Quando param para resgatar os representantes no carro, Eom descobre que o representante é Park. Ele imediatamente o mata para terminar sua missão. Quack fica bravo, dizendo a ele que Park é sua única chance de parar a guerra. De repente, os atiradores aparecem e Eom salva Quack do tiro, mas em vez disso, leva um tiro. Na Casa Azul, Quack diz que a situação no norte será resolvida em breve porque o instigador do golpe está morto. O presidente Lee apresentou então uma gravação de Byung-jin até o momento de sua morte. Ele então decide levar adiante o ataque nuclear preventivo em Pyongyang. Enquanto isso, uma equipe de neurocirurgiões opera o líder supremo. Enquanto Quack observa, um médico se aproxima dele, dizendo que Eom tem câncer metastático de pulmão e pâncreas em estágio 4. Isso faz com que ele sofra um choque neurogênico e ele pode morrer a qualquer momento. Mesmo sabendo de tudo isso, Quack não conseguiu informar Eom. Em vez disso, ele pergunta por que matou Park. Eom diz que essa era sua missão. Mais tarde, Quack descobre que o relógio do líder supremo é um gerador de código nuclear. De volta a Pyongyang, Tai-Han está se preparando para se tornar o novo líder. Ao chegar na base militar, ele começa a atirar nos soldados. Ele então pede o detonador e o gerador de código. Mas um dos soldados informa que o gerador de códigos está com o líder supremo. Enquanto isso, Quack fala com Eom no hospital, dizendo-lhe que retirar a declaração de guerra pode impedir o ataque nuclear. Então, Eom pede seu telefone, e Quack o entrega a ele. Eom então liga para Tai-Han, informa-o de que bombardeiros nucleares americanos estão a caminho e o convence a retirar a declaração de guerra. Porém, Tai-Han pede que ele traga o relógio, o gerador de códigos. Quando Quack informa que o relógio é um gerador de códigos para mísseis nucleares, ele começa a duvidar de sua fé em Tai-Han. Então ele diz a ele que Tai-Han planeja detonar um míssil nuclear como uma explosão EMP para interromper a comunicação do Sul. As forças especiais do Norte tomarão Seul e forçarão os Estados Unidos a negociar. Enquanto isso, o Norte começou a bombardear a Casa Azul, e os militares do hospital foram proteger o presidente. No entanto, Eom diz a Quack que é uma isca, e que seu verdadeiro alvo é o hospital. O resto dos soldados do Norte se infiltram no hospital. Um do Norte briga com Eom. Quando ele pensou ter atirado no líder supremo, ele descobre que era apenas um cadáver que Eom fingia estar protegendo. As forças especiais do Sul chegam e matam o soldado restante do Norte. Eles então transferem o líder supremo para outro hospital para continuar sua operação. Depois disso, Eom fala com Quack do lado de fora e diz que planeja levar o relógio para Tai-Han, mas eles colocarão um rastreador nele. Ele diz que podem usá-lo como isca, que entregará a Tai-Han, e o Sul bombardeará sua localização. Entretanto, os Estados Unidos lançaram 4 mísseis, visando cidades importantes do norte. No entanto, Tai-Han hackeou o sistema nuclear com sucesso e ordena que lancem a bomba nuclear no Japão. Por outro lado, os Estados Unidos avisam o Japão, que rapidamente dispara um míssil para interceptar a bomba nuclear que explode no ar. Quack conta a Eom o que aconteceu e sugere que ele vaze informações falsas de que o grande líder está morto, porque se eles acharem que seu plano de assassinato funcionou, isso lhes dará algum tempo. Entretanto, o presidente Lee ordenou outro ataque. Contudo, os Estados Unidos não o farão porque, se assim for, o Norte ameaça bombardear o Japão, seu aliado próximo. Mais tarde, o presidente Kim, Quack e um funcionário falam sobre as armas nucleares do Norte. Quack diz que eles nunca permitirão isso, mas ele assumirá total responsabilidade. Mas o presidente lhe dá permissão e diz-lhe para tentar tudo o que puder. No dia seguinte, ele vai até Eom no hospital e concorda com seu plano. Eom se veste com seu uniforme militar,
e Kwak lhe entrega o relógio, dizendo que eles removeram o gerador de código e instalaram um rastreador. Então, Kwak o leva até a entrada do túnel. Antes de se separarem, Eom diz que eles devem mandar a garota de volta para o norte se tudo correr bem. Kwak está prestes a pegar as coisas que Eom comprou no carro, mas diz que se algo acontecer, quer que ele as mande para sua família. Então, ele agradece a Kwak por tudo e vai embora. Quando ele entra no túnel, os soldados já o esperavam e imediatamente o levam para Taihan. Ao chegar a Taihan, ele o faz refém e o obriga a confessar que traiu o líder supremo e matou seu povo no bombardeio em Kaesong. Em seguida, ele aperta o botão do relógio para que o Su ataque. Ele atira no vidro atrás dele e tenta avisar seus companheiros sobre o ataque, mas os soldados atiram nele até a morte. Com o coração pesado, Kwak pede autorização para lançar o ataque. Finalmente, os mísseis atingem o bunker, possivelmente matando todos no local. Algum tempo depois, o presidente Kim toma posse e promete estabelecer a paz entre o norte e o sul. Kwak visita o norte como representante e negocia a paz com o primeiro-ministro. Então, ele vai ver a família de Eom e entrega seu presente para a filha dela. O filme termina com o norte concordando em enviar mais da metade de suas armas nucleares para o sul em troca de seu grande líder, como um primeiro passo em direção a uma Coreia unificada. Espero que tenham gostado. Até a próxima.